nós precisamos caminhar na direção das coisas de Deus. Então não podemos ser hereges e nem ímpios. Então o que nós precisamos? Nós precisamos vigiar, nos vigiar, para que não sejamos nem hereges e nem ímpios. Muito bem. Como eu disse várias vezes a vocês, eu vou voltar a repetir. Você faz uma conta que a vida aqui na Terra, ela é curta e conta com o seu aproveitamento espiritual, motivo pelo qual você está aqui neste mundo. Se não tivesse esse motivo, você não estaria aqui. Você só está aqui porque você necessita de progredir espiritualmente. Isso quer dizer que falta para o seu espírito uma pulsão de qualidades para que você seja liberto. Tenha liberdade. Senão você não tem liberdade espiritual. Você precisa ter liberdade espiritual. Então vamos fazer uma simbologia aí. Que liberdade que o senhor fala? É a liberdade de poder se locomover, de poder estar em 10 lugares ao mesmo tempo. Entendeu? Porque, veja bem, eu sei que é difícil o raciocínio disso aí. O tempo, vocês vivem em função do tempo. Eu não. Não existe tempo para mim. Tanto é que eu não fico velho, né? Não fico velho. Eu sou velho porque eu preferi esse tipo de vestimento. Mas isso não quer dizer que eu seja velho. Então, veja bem, mas vocês que vivem em função do tempo, você tem o tempo contado aqui. Quantos anos você tem? 20. Esses 20 anos que você tem, você teve aqui, você tem que estar analisando para ver se este tempo que você passou, você teve um aproveitamento espiritual. Se você saiu da miserabilidade, é você que vai me dizer. Se saiu da miserabilidade, já não sofre não vive em sofrimento, porque eu estou sempre dizendo aqui que o sofrimento, ele é opcional. Se ele é opcional, quer dizer, está a seu critério sofrer ou não. Agora, escolha não sofrer. O que é que eu preciso fazer? Para você não sofrer, é entrar dentro dos caminhos de Deus. Entende o que eu digo? Aí você não sofre. Aí você vai cair naquilo. Não basta estar vivo, é preciso viver. Porque nenhum de vocês vive. Nesse viver aqui, vocês não vivem. E eu gostaria que vocês vivessem. Porque não existe coisa melhor do que a gratificação de Deus. Não existe. Aí você diz, não, eu tenho fé. Eu sou alguém que tenho bastante fé. Não tem, é mentira. Não tem fé. Você quer ter, mas esse querer, você precisa empunhar a bandeira de Deus nas atitudes, na forma de interpretar as coisas. Olha o que, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui sem individualizar. Se vem alguém lhe dizer alguma coisa, e essa alguma coisa está fora das 3 peneiras, você não pode ser indelicado. Então, mas você pode escutar aqui e soltar por aqui.
Não se fixe nisso, porque sempre nós estamos mostrando para você que aquilo que está sendo falado para você é mentira. Está alimentando, aquela pessoa que está falando, ela está alimentando a vaidade, ela está alimentando o egoísmo, então é mentira. Entendeu? Essa análise é você que vai fazer, porque não existe ninguém aqui para dizer. Como é que você chama? Mara. Olha, a Mara vai para o céu e a Alessandra não vai para o céu. Não existe isso. É você que se classifica de acordo com a sua evolução espiritual. Então não venha com justificativa. Isso é bobagem. Porque você é o que é. Entendeu? Aqui vale o que você é. Não é o que você tem. É o que você é. Aí complica, porque para os mentirosos a coisa fica complicada. E quando se trata em aproveitamento espiritual, então piorou. Porque você passou aqui 20 anos da sua vida e o que você fez por você? Você brigou com o marido, você brigou com o filho, ou você brigou, discute, entra em problemas que não lhe pertencem, carrega uma série de coisas, porque você não está preparado ainda para esse tipo de problema. Porque todos os problemas que lhe chegam, lhe bate a porta, são problemas de recalque, frustrações, porque quase que 100% são pessoas frustradas. Então, aquilo que ela vai passar de problema é a ausência de Deus. Eu ainda não vi, e olha que eu conheço bastante irmãos, né? Alguém cristão com problemas desse tipo, nunca vi. E como que a gente pode ajudar? Reforma íntima. Ajudar, você está falando? Talvez indicando Deus, não é? Indicando livros, coisas assim. Porque para chegar neste estágio que vocês estão, não foi assim que você veio aqui por uma casualidade. Não é verdade. Você veio aqui porque você tem amizades espirituais que viram um sofrimento grande interno em você e falou: olha, o caminho é lá, então eu empurro ele para lá. E fez as coincidências, que você chama de coincidências, estar aqui para escutar o ditinho aqui. Que o ditinho não é muito agradável, porque eu não falo o que você quer ouvir. Pai, quando a gente sente que a gente não cabe pessoas da mesma faixa etária nossa, é sinal que o quê? Que a gente que é muito ruim? Não, isso é a integração social, isso é outra coisa. Eu vou falar sobre isso ainda. Mas, por exemplo, você vai casar. Você não faz uma análise dessa antes da escolha. Você não faz. Você faz a escolha de acordo com o nível de agradabilidade do físico e muito pouco do espírito, quase nada. Você vai ver se as posses, se o dinheiro que ele ganha é suficiente para te sustentar, para sustentar os filhos. Olha, onde é que você vai? Se ele tem dinheiro, então ele é interessante. Se ele não tem dinheiro, ele não é interessante. É aí que você cai do cavalo. Você tem que procurar viver a vida aqui e pedir a Deus um companheiro, não um marido, um companheiro, para que você possa ter filhos, constituir uma família,
Enfim, ser feliz. Eu sei que a felicidade daqui, ela tem limitações, e limitações das maiores que vocês não imaginam como. Tem limitações exatamente pelo grau da espiritualidade de que você pertence. Você não caberia num planeta de regeneração. Não caberia. Entendeu? Aí entra aquela história. Como é que é então essa seleção? A seleção, ninguém está lá selecionando ninguém. A sua capacidade energética é que vai definir aonde você vai, aonde você consegue se estabilizar. Entenderam? Porque todos vocês têm força magnética e o universo, a força que existe no universo é magnética. É ela que dá sustentação à Terra, ao Sol, a tudo. A sua vida é ela. Então ela vai definir qual é o, vou falar em termos de você, qual é o lugar que você vai ficar. Então não adianta se você chegar aqui e dizer para mim, olha, eu queria que você me dissesse, Benedito, aonde está a Mara? O que a Mara, qual é o lugar que ela está? Eu vou dizer para ele, olha, eu conheço essa Mara que você está falando, só que ela está numa missão. E eu acho que ela deve viver 100 anos, pelo que eu vejo, físico, entendimento, equilíbrio, deve viver uns 100 anos. E só daqui, este tempo lá na Terra, que você vai ter contato com a Mara. Porque hoje se torna muito difícil. Mas eu queria nem que fosse um instantinho só. Aí é aquela história. Tá bem, então vem comigo. Olha a Mara aí. Olha lá, olha. Ai, que saudade da Mara, que vontade de abraçar a Mara. Não pode. Não foi para isso. Você queria ver. Tá aqui. Então, isto está afeto à mobilidade de que eu falei. Eu não falei em liberdade. Então, você, para ter essa liberdade de poder estar com a Mara a hora que você quiser, não depender de ninguém para você estar com a Mara, você precisa ter nível para isso. Todo mundo tem que ter nível espiritual. Com o nível espiritual tudo facilita. É tudo fácil. É difícil para vocês que têm que atravessar uma série de problemas psicológicos. Quando vocês não entenderam, de favor, me interrompa. Vocês têm que atravessar uma série de problemas psicológicos. Porque você tem recalque. Recalque, por exemplo, de não ter dinheiro. É um recalque que você tem. Porque não diminui nem aumenta nada em você, Alessandra, se você tiver ou não tiver. Até pelo contrário, eu acho que se não tiver é melhor. Porque se Deus fizer uma oferta para mim, eu já falei sobre isso. Olha, você vai ter que voltar à Terra. De que maneira você quer voltar? Eu quero morar numa choupana, sem recursos, sem nada, pobre, eu quero ser um criolinho, bem pobre. É isso que eu quero. Porque isto
faz o quê? Que você tenha um aproveitamento espiritual com muito mais facilidade do que se eu falar, não, eu quero ser um alemão rico, muito bonito. Deus o livre. Deus o livre. Eu estou falando isso porque eu já vivi. Então, se você olhar dentro das minhas encarnações, ora, sem dúvida nenhuma, quando eu fui crioulinho eu sofri, porque tinha escravidão, tinha um monte de coisa aqui contrário ao sentimento cristão. Mas mesmo assim, com todo esse sofrimento, foi o que me deu um impulso muito grande na minha vida espiritual. Foi todo o sofrimento que eu tive. E não é só para mim. O próprio André, eu não gosto de falar dos outros, mas o André morreu queimado, amarrado num tronco, queimado. Então, isso possibilitou ele, porque ele é preto que nem eu, não chega a ser que nem eu, mas passou das 6 horas é boa noite. Não chega a ser que nem eu, mas ele é um mulato até bem apanhado. Mas isso é algo assim que você deve guardar tudo isso na sua cabeça, porque você vai chegar o dia que você vai falar, meu Deus, eu já ouvi isto lá na terra com um tal de Benedito, onde está esse negrinho? Você vai falar isso. Jamir, pode se preparar. Entendeu? Por quê? Porque existe uma coisa que, aliás, o Dom Joaquim falou muito a respeito, vocês pedem sobre saudade, não é? Você escutou? Ele falou muito sobre saudade. Você escutou? Então a saudade é difícil você se livrar dela. Então você tem a saudade, mesmo sendo um espírito superior, como é o caso, ele tem saudade. Saudade de um passado que já está morto, mas ele revive aquele passado para sentir aquelas sensações que ele sentia antes, que ele ficou saudoso daquelas sensações. Eu estou falando difícil? Não, imagina. Tenho tempo, né? Sensações. Olha aí. A faixa de sensações que vocês têm é muito pobre. Muito pobre. Vocês não têm sensações de conforto perfeito, vocês não têm. Não sabem o que é isso. Aqui nesse mundo vocês não tiveram. Nessa viajada, vocês não tiveram. Você quer ver? Foi, em contagem de tempo, eu diria que faz mais ou menos uma semana. Eu fui a uma oração numa comunidade de irmãos e que essa oração nós esperávamos uma visita, tivemos a visita. De alguém muito evoluído e que veio através das nossas preces
não é pedindo a presença dele. Orando a Deus, ele veio, ele captou e veio. E ele abriu a oração geral, onde tinha milhões de irmãos que vieram de todos os setores, de outros planetas, espíritos estou falando, de outros planetas, de outros tipos de estágios. Por exemplo, aqui na Terra, você tem o estágio umbralino, que é a maioria, e você tem um espaçozinho para um estágio de uma vivência mais elevada. Você tem aqui. Neste momento, eu diria que acho que tem 2 neste momento. Então veja, esse irmão veio e fez a oração conosco. Se você não fosse cego, porque vocês estão aqui nesse mundo, você tem limitações de enxergar. Você depende de mecânica para enxergar. Olha, quando na realidade você enxerga sem a mecânica. Então quando alguém lhe diz, eu sou cego, não vejo nada, estou vivo no escuro, é porque a mecânica está ruim. Mas ele não precisa da mecânica. Bem, existe um processo para que ele consiga enxergar muito mais do que a mecânica, enxergar através do sentimento, né? Bem, mas isso não é importante. Então, nós ouvimos lá toda a preleção, que se falou em sistemas de vida, se falou sobre a Terra, se falou sobre uma porção de coisas. E uma música encantadora. Então a sensação que ele nos passou através da oração e através da música é alguma coisa, é uma sensação que jamais vivida por vocês. É algo tão agradável que não existe aqui na Terra, nem perto passa de uma sensação tão agradável. A maior sensação que você tem aqui, eu já dei exemplo, é essa que você sente quando você faz uma boa atitude. Então aquela recompensa, não da pessoa, de quem, a recompensa vem de Deus. Uma recompensa e você chora de alegria. Então essa está dentro de uma faixa superior aqui na Terra. Mas a sensação de que eu me refiro é 1000 vezes maior do que essa. Que não dá para mim fazer lá aqui, porque o corpo do médium não resiste a isso. Entendeu? Para vocês, o desconforto está no físico, quando que na realidade ele está no seu espírito e não no seu físico. Você pode ter o maior conforto material que você queira e não está confortável. Agora, a partir do momento em que o seu espírito esteja confortável, você pode viver numa choupana, que você está feliz. Agora você escolhe. Não sou eu, é você. Eu não digo sempre aqui a vocês que quem vai na minha casa só sai de lá aos empurrões, porque não consegue, não,
Pede pelo amor de Deus, mexe com o coração da gente. Pede pelo amor de Deus. Você diz, olha, eu trouxe você com uma condição de você viver aqui um pouquinho e depois retornar para onde você tem missão. Você tem missão. Você tem que retornar. Pede pelo amor de Deus. E eu não posso fazer nada porque não cabe lá. Não tem condição de sobrevivência. Comparando com a vida aqui material, por que não tem condição? Porque lá não se come, não se bebe. Entendeu? E o perispírito, ele está em fase perispiritual, que é matéria, então ele precisa comer. E se o senhor não consegue fazer voltar, como é que fica? Não, eu tem faço. Tem a fome, tem tudo? Eu faço fazer voltar. Eu dou um jeitinho. E muitas vezes o espírito que se aporta lá não é um espírito dentro da miserabilidade. Não tem isso. Mas acontece que ele não pode ficar lá. Ele tem missão, tem trabalho para fazer. Ele tem que ir para a comunidade dele. A comunidade dele tem lugares comunitários de irmãos com uma evolução muito grande. E ele lá vai servir. Aqui na Terra tem várias comunidades, não é uma, tem muitas comunidades. Mesmo porque a vida aqui na Terra exige isso. A vida aqui exige isso. Por oscilações sentimentais, não é? Porque o sentimento, às vezes você briga com o seu marido e ele vai embora da sua casa e você entra num estado muito ruim. Aí então vem irmãos especializados nisso que vão fazer essa recuperação sua. Para isso você precisa merecer. Essa doença de vocês aqui, como chama? Depressão. Não é nada mais do que angústia. Só mudou de nome. Falta de Deus no coração. Falta de Deus no coração. Um pouquinho de Deus acabou, isso não existe. Não existe. E é tão difícil as pessoas entenderem isso. Então vocês sofrem sem razão. Por isso o sofrimento é opcional. Por quê? Porque não tem razão. Veja, vocês vivem num mundo de comparação. O raciocínio exige um entendimento. Este entendimento, ele só vem se você comparar, não é? Isso é aqui, na Terra. Você melhorou o seu estado espiritual, não tem que comparar com nada. Você localiza o que é bom sem comparação. É difícil. Raciocinar é difícil. Por isso é que eu digo sempre que a lógica de Deus é diferente. Não é essa razão sua que é a lógica de Deus. Não é. Está muito pobre. Ela precisa. É o que vai acontecer. Por isso vai acontecer tudo aquilo que eu já falei para vocês, que esse processo de mudar, Deus vai ajudar isso aí, fazendo uma situação energética diferente.
Hoje você dá um valor muito grande para o dinheiro, não? Mas amanhã não vai dar. Não adianta ter dinheiro. O que você vai fazer com o dinheiro? Você não vai ter o que comprar. Você não vai ter o que beber. Entendeu? É isso aí. Como eu estou falando. Você vai testemunhar isso quando eu estiver aqui. Vai ter saudades de mim. Isto vocês podem ter a certeza que vão ter. Muitas vezes você vai abaixar a cabeça e falar, meu Deus, onde está aquele ditinho? Como é que a gente consegue, como é que a gente atinge esse discernimento sem passar pela essa questão da comparação? Não, eu falei em comparação, eu não quero confundir vocês. Porque aqui nesse mundo o estágio é expiatório. Então, como o estágio expiatório exige um meio de comparação, ou por soma, ou por diferença, entendeu? A diferença é a comparativa. Agora, se vocês estudassem um pouquinho mais, Aristóteles passou isso aí. Tomás de Aquino retificou tudo isso aí. É só estudar. Mas voltando nos seus problemas. Nós precisamos nos fiscalizar. Você não tem saúde? Por quê? Conte pra mim, por que você não tem saúde? Porque eu não tenho. Porque está faltando alguma energia magnética em algum ponto do meu organismo. Por que não tem se o seu espírito recebe toda a energia? Qual é a dificuldade que ele tem? O meu perispírito está com dificuldade de passar para o meu corpo. Porque algum ponto eu estou deixando de abastecer. Então, se você raciocinar dentro do raciocínio de vocês, veja como existe lógica dentro da lógica de vocês. Veja só. O que cura mesmo é o seu organismo que cura. Não existe remédio para curar. Não existe. O que cura é o seu organismo. Como que ele cura? Por incentivo. Então se fala aqui estímulo, por estímulo. Pai Benedito, depois que o senhor falou comigo, eu fiquei boa. Fiquei boa. Mas não é porque eu falei. É que aquilo que eu falei, eu toquei na mente sua, falando daquela forma, para que você estimulasse tais e tais energias para distribuir no seu organismo. Por que tem aquela aplicação lá? Exatamente para isso. Você não consegue passar a energia para o seu equilíbrio, para a sua cabeça. Você não consegue. Então vai lá, o velho recebe de Deus bastante energia, a velhinha também aí, e o coração dela distribui para você, passa para você, não é? Preenche aquela lacuna, aí você fica boa. É assim. Mas aí precisa fazer uma grande reforma, porque senão vai voltar a ficar doente de novo. Sim, claro. Mas dá tempo do ditinho conversar e a pessoa começar a pensar sobre isso. Se existisse aqui na Terra a homeopatia, por exemplo, atinge o seu espírito. Então ela começa a cura, ela cura.
O que cura aqui na Terra é a cirurgia e é a homeopatia. O resto não cura. Se alivia. Vai lá no doutor lá e diga: eu estou com depressão, estou deprimido, tá ruim, estou muito ruim e tal. O que ele vai receitar para você? Um estimulante. Que estimulante? Para que estimulante? Deus é alegria. É por isso que eu falo que é a ausência de Deus que faz isso. Deus é alegria, amor, alegria. É que você não sabe buscar. Você tem que ir lá na bica, levar a sua caneca lá e encher lá, meu. Encher a caneca e beber a água de Deus. Aí acabou o seu problema. Entendeu? Mas a maioria não faz isso. Nem me escuta. Eu venho aqui falo sobre diversos assuntos para que explorar em vocês as facilidades que vocês têm de uma recuperação mental. Não querem me ouvir. Uns acham que sabe tudo. Outros acham que é muito desagradável escutar o negrinho aqui. Eu dou razão. Porque eu não sou bonito e não venho aqui falar coisas para te agradar. Não vem. Mas tem vezes que a gente ouve uma coisa, um assunto que o senhor fala, a gente acha que entendeu. Aí volta lá para a nossa vida, dia a dia, tenta colocar em prática e não entendeu. Aí passa um tempo, passa por uns problemas. Mas vocês têm que considerar que eu venho aqui, eu tenho uma proteção X. E que aquilo que eu falo, eu facilito a sua compreensão. Não é a sua percepção. Facilito a sua compreensão. Acontece que você sai do portão para fora, você encontra uma habitação completamente materialista. E são espíritos, mas são materialistas. Aí diz lá para você que você tem... Qualquer dia eu vou explicar como é que isso é feito. Esse tipo de obsessão. Porque a obsessão, ela tem vários tipos. E os espíritos sabem qual é o tipo que vai te afetar. Sempre é através dos seus defeitos. Se você é vaidosa, ele vai lá. Se você é uma pessoa recalcada, tem complexo de inferioridade, ele chega lá. Então você é muito vulnerável. Por quê? Porque está faltando você ter fé em Deus. Porque se você tiver fé em Deus, você tem fé no Senhor Jesus. Ora, se Ele ditou o caminho para você seguir, por que você... O que te falta? Demonstrações de efeitos físicos? Isso é bobagem. Isso não fortifica a fé. E vocês têm aqui ferramentas das mais preciosas que chegam a falar para vocês coisas que só ele e você sabem. Não é? Não é o meu caso, mas é o caso do José, é o caso de outros aí, tá bem? Agora eu já vou embora. Você sabe que vocês, além de tudo, em função do tempo, você tem aquilo que é imaginário, mas existe. É imaginário. Você dividiu para a sua orientação em fusos horários, não é? Isso conta horas, são 24 fusos. E então você tem essas limitações. Além do que, existe a força magnética distribuída para a sua saúde, que funciona daquilo que eu já falei.
como é que faz para você contribuir para a sua saúde, tanto mental quanto física. É obedecer os horários próprios de dormir. A noite, ela não foi feita para outra coisa senão para o seu repouso. Bom, já falei que a influência magnética que existe a Lua na sua vida e outros planetas, né? Estou dando um exemplo da Lua. Isso aí é bobagem. Não é bobagem. A sua barba, ela cresce em determinadas fases da Lua. Ora, por que o seu organismo fabrica mais barba naquela, por causa da força magnética? Entendeu? Baseado nisto, você vê todas as coisas que acontecem favorável ou desfavorável a você no aspecto de saúde. Então, dormir não é escolher o horário que você achar de seu gosto. Dormir é meia-noite. Você pode dormir. O descanso não é completo. Só é completo o descanso quando você dorme dentro da fase aonde você absorve a energia magnética. Eu não consigo dormir. Por quê? Ou é a parte espiritual que está te atrapalhando, que isso aí você resolve, aprendeu aqui no banho de sal grosso, ou é você está com problema psicológico. Porque dormir, a técnica de dormir é fechar os olhos, se acomodar, não é? E fazer a oração mental com Deus e você se acomoda. Então você vai passar pelo primeiro sono, pelo segundo sono, entra no terceiro, que é o descanso. Aí você tem saúde. Entendeu? Eu já vou embora. Fala. O Senhor Jesus, ele era curioso também, né? Ele praticava o yoga. Ele era o que? Yoga? Ele praticava yoga. Ele Senhor Jesus. Meditação. Que livro você está lendo? Imagine se o Senhor Jesus, um Espírito, é Deus, que foi concebido pelo Espírito Santo, ia precisar de yoga. Você sabia disso que eu estou falando? O Senhor Jesus não precisou do contato de homem e mulher para ele nascer. Entendeu? O corpo dele era semelhante ao seu. Podemos dizer igual? Só para... Porque se eu for falar semelhante, que existe uma desigualdade. E existe. Porque ele é espírito. O espírito comanda o corpo. Entendeu? E o seu comanda 5% do seu corpo. O Senhor Jesus era total. Daí o porquê ele andava sobre as águas. Entendeu? Bem, ó, isso aí é um estudo profundo. Se eu começar a falar, existem literaturas aí que vêm denegrir a vida do Senhor Jesus. Existe. Porque o demônio está aí solto, não é? Mas na realidade, ele viveu a vida até os 30 anos, foi uma vida comum, igual ao que você vive. Depois dos 30 é que Deus, é agora. Aí ele teve que entrar
Ô pai, só mais uma perguntinha só. Posso fazer? Então, tem alguns livros e alguns estudiosos que já disseram que Jesus nasceu concebido de Maria e José. Pode? Não. Né? E que Maria e José tiveram outros filhos. Ah, sim. Seriam irmãos dele. Depois do Senhor Jesus, ela ficou como qualquer mulher. Entendeu? Mas antes do Senhor Jesus, ela não era qualquer mulher. Porque tinha nascer nela o dono das coisas. Então, e por que a religião católica não aceita isso de maneira nenhuma? Aceitar o quê? Que falar que Jesus teve outros irmãos. Mas ele teve outros irmãos. Então, eu tenho... Não o irmão dele. Irmão dele não. Porque quem que foi concebido sem homem? Como é que faz? Então ele não teve irmão. Entendeu, meu filho? Usaram a mãe dele para ter mais. Muito bem. Eu conheci um senhor já falecido que escreveu uma peça de teatro contando a vida de Cristo e falando dos irmãos dele. Ele foi barrado, a Polícia Federal não deixou a peça não, porque não deixou nada, em tudo tem que ter conhecimento, esse conhecimento de um passado que lá vai há 2000 e tantos anos, que eles não têm. Houve uma queima numa biblioteca onde estava registrada a vida do Senhor Jesus, desde quando nasceu até os 30 anos. E isso desapareceu. Mar. E isso foi providencial que ter desaparecido mesmo para ficar apenas registrado dos 30 aos 33, que é a mensagem. Entendeu? Deus não faz nada errado, foi tudo certo. E o engraçado, pai, é que essa pessoa que escreveu esse livro depois se tornou espírita e era palestrante lá no Jefa. Eu não sei nem o que é Jefa. Palestrante é o seguinte. Chama Grêmio Espírito Francisco de Assis. Palestrante, meu irmão, palestrante, tá cheio de palestrante. Palestrante que vende livros. Porque você toca a vaidade quando você faz um livro. Você entendeu? Ou você escreveu um livro, né? É escritora. Vai dar uma palestra sobre espiritismo. Sim, mas tá cheio aí. Tá cheio. O evangélico, por exemplo, tá cheio de evangélico aí. Eu sou Deus e tal, mas isso não adianta. Quero ver aqui, ó. É esse aqui que vale. Agora, vou ser religioso para absorver um dinheiro, e coloco Deus à frente, como que vamos fazer essa igreja é de Deus, entendeu? Então não é isto. Para não pregar, não precisa tempo, né? Deus não precisa do seu favor, não. Não precisa do seu favor, da sua ajuda. Ele não precisa de nada. Entenderam? Você que precisa dele. Ai de você se não tiver ele. Então, mas eu vou fazer porque eu vou aliviar a dor. Você pode fazer quando isto vier de dentro para fora, a vontade de vê-la sorrir, vê-la feliz. Aí tudo bem, aí conta ponto. Mas se eu vou fazer para mostrar para você que eu sou bonzinho, esquece isso. Deus não precisa disso e nem ela vai precisar de um tipo de favor desse tipo. Ainda vou falar muito sobre
doações e tudo mais, né? Só que eu não quero destruir em você a capacidade que vocês estão começando a criar agora, a capacidade doativa, que é muito importante para o seu crescimento. Ai, Deus esteja convosco. Não é? É. Agora, a chapa minha eu tenho que obedecer às necessidades físicas do médium, apesar de antes eu travava, mas eu não concordo muito com isso, não. Eu acho que hein? Ele está vindo. Então é isso. Graças a Deus temos o Senhor. Ele não vai ser por muito tempo. Essa é a parte ruim da história. Não é ruim. Deus sabe muito bem como substitui, a forma que substitui, e as coisas são assim. Nós devemos estar sempre apaziguados com as modificações. As modificações, elas são necessárias. Por isso a morte existe, para modificar, para mudar as condições do próximo, ou mesmo do espírito que está saindo, não é? Então isso é questão apenas de compreender estas coisas, que elas são normais, são muito normais. A vida aqui na Terra, ela é muito pobre, mas a tendência é melhorar, principalmente datada dessa década que vai começar o processo de modificação. Que Deus vos acompanhe.